nosso pastor, pela confiança dada a mim para dirigir esse culto, e a palavra já está com ele. Glória a Deus. Saudamos a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Estamos aqui para adorar o Senhor nesta noite. Preocupação estava na semana para os irmãos. Querendo avisar os irmãos que amanhã, às 19 horas, haverá campanha evangelizadora. Amém? E na terça-feira teremos círculo de ó às 19 horas, na direção da irmã Paula, ministrando a missionária Lisandra. Amém? Na terça-feira. Quinta-feira haverá discipulado na direção do nosso presbítero Leonardo. E na sexta-feira temos culto de doutrina. Sexta-feira, na direção do presbítero Bruno, eu estarei trazendo a palavra aqui para os irmãos. Domingo às 7 da manhã, nós temos aqui consagração. Amém? Às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical com o nosso presbítero Leonardo. E à noite, teremos culto de louvor e adoração. Estarei na direção, nosso presbítero Bruno estará trazendo a palavra. Nossa informação para os irmãos que já sabem, o presbítero Bruno ontem, juntamente com sua esposa, sofreu um acidente de moto, né? E por isso hoje a noite não está aqui, nós fomos orar por ele, está todo queimado, juntamente com o asfalto, né, da rua, deixou tanto os braços como algumas partes da perna queimado pelo asfalto, tanto ele como a esposa, por isso que não estão conosco aqui nesta noite. Amém? Mas vamos continuar orando. Deus é um Deus de livramento. Queremos agradecer a Deus por todos que estão nos visitando. Está conosco o pastor Flávio. Levante a mão. O que a igreja diz para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre. Traga a gente. Amém. Está uma irmã conosco que veio com a nossa irmã. Qual o nome da irmã? Neto. O que a igreja diz para ela? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre. Traga a gente. Amém. Na congregação da B8, neste momento, está acontecendo a Santa Ceia do Senhor. Amém. Lá fica no último domingo do mês e nós ficaremos no terceiro domingo do mês incubado da Santa Ceia aqui e lá no último domingo de cada mês. Amém? Esses são os avisos da semana. Nós fizemos uma leitura no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Fizemos essa leitura nesta noite e nós lemos a partir do versículo 21 até o 28. Amém? Amém. Deixe sua Bíblia aberta para a gente acompanhar a leitura que foi feita e a administração da palavra, porque esse irmão não tem dívida com ele, para que todos participem em nome de Jesus. Irmãos, o texto vai nos informar que Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. E a Bíblia vai dizer que eis que uma mulher que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando o texto está nos dizendo isso, nós entendemos que Jesus sai agora da cidade santa. E esta mulher, ela tem uma oportunidade. E ela não perdeu a oportunidade a qual ela recebeu. Então, logo no início desta mensagem, o que nós precisamos entender é que jamais devemos perder as oportunidades. Esta mulher teve a oportunidade. Jesus sai da cidade santa, vai para a cidade de Tiro e de Sidom, e esta mulher tem a oportunidade. Observe que esta mulher estava tão angustiada, porque o problema não era a mulher, o problema era a filha desta mulher. Mas ela está tão angustiada, tão aperreada, que ela nem sauda Jesus.
mas ela vai logo ao Senhor, conforme está escrito no versículo de número 22, que eis que uma mulher daquela cercania clamou dizendo, em outras palavras, ela fala em tom de altura, dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Uma observação nesse texto que nós temos que ter é que o problema era a filha da mulher, mas ela transmite da filha dela para ela. O problema da filha passa a ser desta mulher também. Ela não pede para a filha, ela pede para ela, dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ela não apresenta a filha primeiro, ela apresenta como se o problema fosse com ela. Claro que toda mãe e todo o pai, quando ele vai pedir oração pelo filho, automaticamente ele diz: ore por mim, que Jesus sabe como está a minha casa. Depois é que ele vai criando intimidade, é que eles olham, ore pelo meu filho está afastado. Mas primeiramente ele traz para ele, a carga para ele. Ela fez a mesma coisa. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Uma observação que temos que ter no texto é que a filha dela está no estágio grave. Ela não está no estado básico, nem médio, mas gravíssimo, porque ela poderia dizer: a minha filha está endemoniada. Ou seja, a filha está no maior degrau que o demônio pôde usar. Aquela menina disse: a minha filha está miseravelmente, no último estágio, endemoniada. Ela diz para Jesus. E ela, o que ela faz? O primeiro ponto é que ela aproveita a oportunidade. Aleluia. Diga isso para o seu irmão: não perca as oportunidades. Ela não perde, irmão. Ela não perde tempo, ela vai. O segundo ponto dessa mulher é que ela tem determinação. Por quê? Comigo, vamos ver o versículo de número 23. Mas ele não respondeu nenhuma palavra. Você sabe o que significa isso? Uma coisa que nós não suportamos: silêncio de Deus. O silêncio de Deus incomoda o crente. Quando você está orando, quando você está visitando uma igreja, quando você vai para outra igreja, e diz: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E Jesus em silêncio. E Jesus não libera a palavra, porque Jesus está trabalhando em você. Quais são os testes de Deus? Primeiro teste: Deus testa caráter. Deus testa caráter. Porque tem muito crente que ele pede a Deus: Deus faz isso, Deus faz aquilo. E quando Deus dá, ele corre, ele se afasta, ele muda. Por isso que Deus demora a dar muitas coisas. Por quê? Porque Deus vai testando o caráter da pessoa. Se você for fiel num pouco, Deus te colocará no muito. Então, quando Deus não dá no seu tempo, é porque Deus está testando o seu caráter. Deus está testando quem é você. Deus está testando suas limitações. Se você só vai adorar se tiver, se você só vai glorificar se tiver, se não tiver ou tiver, glorifique a Deus, independente da luta que você está passando. Então, o Senhor não respondeu nenhuma palavra para aquela mulher. E os seus discípulos chegaram aos pés dele, dizendo: despede ela que vem gritando atrás de nós. Nós entendemos aqui que no final do versículo de número 23, é que mesmo que Jesus ficou em silêncio, ela continuou indo atrás de Jesus. Entendeu? Jesus está andando, mas ela vem atrás. Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela continua indo atrás de Jesus. Ela não desiste por um simples silêncio. Abrindo parênteses, ela não desiste porque orou na noite passada 1 hora e Jesus não falou. Ela não parou de orar porque foi para um culto e Jesus não falou nada sobre a vida daquela mulher. Ela continuou clamando, ela continuou pedindo, ela continuou na porta, ela continuou batendo, mesmo no silêncio de Deus. Aquilo não incomodou ela. Ela continuou indo atrás. Ela não desistiu na primeira tempestade. Ela não desistiu porque o barco balançou. Ela não desistiu porque a noite foi escura. Ela não desistiu porque as portas estavam fechadas. Ao
vai atrás de resposta. Não desiste no primeiro silêncio. Não desiste no primeiro não. Ele vai indo, ele vai batendo conforme a Bíblia diz. Que em 1 Tessalonicenses 5 e 17, orai sem cessar. Em outras palavras, não desista de orar. Não é porque você orou na noite passada e na manhã seguinte Deus não respondeu que você não tem que parar de orar. Diga para o seu irmão, permaneça em oração. Ela foi, irmãos, atrás de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que se fosse qualquer crente aqui, já tinha parado. Imagine Jesus em silêncio. Deu as costas e foi andando. E ele até responde, versículo 24. Ele respondeu e disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, ele realiza milagres, sim, mas essa mulher não está na agenda de Jesus. Mas ela desistiu? Não. Ela perseverou. A Bíblia vai dizer, então, versículo 25, então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus em silêncio, ela continuou indo. Ela escutou Jesus dizendo: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E pensa que ela parou? Ela faz melhor. Ela se prostra e ela adora. Como é que está a dificuldade da tua vida? E qual é o nível da tua adoração com Deus? É na primeira circunstância que você vai parar de adorar? É na primeira, quando você vai colocar e não é aquela janta que você queria? Não é aquela comida que tem no armário que você queria, que você vai parar de orar? Não, senhor. Você tem que orar. É aí que você tem que clamar. É aí que você tem que adorar. A mulher de Jó disse, no capítulo 2 de Jó: amaldiçoa este teu Deus e morre. Jó olhou para a mulher e disse: como falas, ó tão louca mulher? O bem tu quisesse aceitar e o mal tu não queres aceitar? O que eu entendo com essa palavra é que terá dias bons, terá dias de glórias, terá dia que a gente vai estar flutuando em casa, mas terá dias que vai ter coisas faltando, e você glorificando a Deus na prova, glorificando a Deus na luta. Hoje não tem, glória a Deus. Amanhã pode ser que tenha, glória a Deus também. Mas você tem que ser o profeta da sua casa, profetizar: hoje não tem, mas eu creio que amanhã o meu Deus vai prover. Louvado seja o nome do Senhor, porque a última palavra é de Deus. E sabe o que Deus está testando nesse dia? Você é um adorador? É isso que Deus está nos testando. Ela é uma adoradora? Ele é um adorador? Porque é muito bom adorar a Deus quando tem tudo. É muito bom adorar a Deus quando o armarinho está cheio, que a gente vem de um culto, chega bem saltitando. Mas imagine você sair da sua casa sem fazer uma refeição. Imagine você chega na sua casa e só tem aquela refeição. Imagine você tem que escolher uma das refeições, ou de manhã, ou tarde, ou à noite. E você chega no culto, glorifica a Deus. Parece que não tem nada acontecendo. Você, glória, glória a Deus. Aleluia. Porque não é a falta que vai definir o adorador que você é. Não é a luta que vai definir o adorador que você é. É tendo ou não tendo, você é um adorador. Você é um adorador na prova, você é um adorador no deserto, você é um adorador no barco balançando, você é um adorador dentro da fornalha, você é um adorador no meio das covas dos leões, você é um adorador no meio do fogo, no meio da água, mas você está adorando a Deus. Você tem que adorar a Deus independente das lutas. Aleluia. No capítulo 3 de Daniel, a Bíblia diz que Nabucodonosor fez uma grande estátua e disse que todos deviam o adorar. Mas a Bíblia diz que quando tocou todos os instrumentos, os jovens ficaram em pé, os 3 jovens, e não se prostraram. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? É que esta mulher se prostrou perante a Jesus. E aí eu abro um ênfase aqui na palavra e pergunto para vocês: qual é a situação que está fazendo você se prostrar? Qual é a luta e a barreira que está fazendo você se prostrar, paralisar?
Qual é a dificuldade que você está tendo para você paralisar no meio da caminhada? Porque Jesus não te chamou para isso. Jesus não chamou você para paralisar. Os 3 jovens estão agora diante de uma fornalha de fogo. E eles permanecem em pé. E aí eles são ordenados a ser jogados dentro da fornalha. E ainda responde ao rei: nós não vamos te responder, mas não encurralemos diante do teu Deus. Se jogam ele dentro da fornalha. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que aparece um 4º homem dentro da fornalha. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não importa a luta, mas o Deus que te livra, Ele está com você independente das suas lutas. O 4º homem apareceu ali para livrar os 3 jovens. Por quê? Porque não foi a chama que definiu o nível da sua adoração, mas a sua fé que determinou a adoração que eles tinham. Jogaram ele lá dentro. A gente não sabe o que aconteceu lá dentro, mas quem adora fora da fornalha, adora também dentro da fornalha. E se não fora eles adoraram, imagine dentro. Eles glorificavam, ele adorava. E o 4º homem chegou, sem ele imaginar, para livrar os 3 jovens do fogo da fornalha. Não é a fornalha que define o nível da tua adoração, mas é a tua fé que define a adoração que está no seu coração. Porque quem é adorador, adora no luto. Quem é adorador, adora no meio da fornalha. Quem é adorador, adora até sem dormir direito, vira para um lado, vira para o outro, mas ele adora independente, ele adora com a porta fechada, ele adora com a porta aberta, ele adora com o marido afastado, com a esposa afastada, mas está ali adorando a Deus, prestando glória a Deus e aleluia, está adorando, está glorificando, passando na prova, chorando, depressivo, mas está adorando Deus que criou o céu e que criou a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Não deixa a prova paralisar você. Não deixa a luta paralisar você. Não deixa as dificuldades paralisar você. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 9 que havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E esta mulher, ela vai atrás de Jesus, perdendo sangue. Sangue fala de vida. Ela estava perdendo a vida, não foi há 1 ano. Ela não estava na dificuldade há 2 anos. Ela não estava na prova ou na porta, como alguns costumam dizer quando você pergunta como o irmão está. Eu estou na porta. Ela não estava na porta há 6 anos, ela estava na porta há 12 anos. E sabe o que ela fez? Ela não murmurou. Sabe o que ela fez? Ela não reclamou. Ela não disse, só tem isso para comer, eu já comi isso ontem, vou comer isso de novo. Ela não disse isso. Ela aproveitou a oportunidade, correu atrás de Jesus e o tocou. Agora é interessante que todo mundo tocava ali em Jesus, mas ela tocou com um toque diferente. Porque Jesus conhece o toque de adorador. Jesus conhece o toque de adorador. Mas o que Jesus não conhece é o murmurador, é o reclamador, é o crente reclamando, é o crente cheio de queixa. Já viu o crente que ele tem um questionário para Jesus? Na oração dele é só indagação. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o adorador ele não ora assim. Ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, é da maneira que o Senhor quer. Senhor, está nas tuas mãos. O que o Senhor fizer, eu vou agradecer. O adorador é diferente, ele não reclama, ele adora. Então ela vai e toca Jesus. E a Bíblia diz que amanhã ela foi curada. Não, a Bíblia diz imediatamente ela ficou curada. Porque quem traz adoração leva a resposta de Deus. Louvado seja o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ela chega até o Senhor e ela vence 3 dificuldades. Primeiro, ela vence o silêncio. Segundo, ela vence a rejeição. É difícil vencer a rejeição? É. Porque os discípulos disseram, despede ela, que vem correndo atrás de nós. Terceira coisa, venceu as barreiras. Você precisa vencer essas 3 dificuldades: rejeição, barreira e silêncio. É difícil, mas você precisa vencer essas 3 estados da sua vida.
Se caso você quiser ser um vitorioso, precisa vencer essas 3 estações. Porque as estações que paralisam o crente é o silêncio. Segundo o filósofo, o silêncio dói nos ouvidos da nossa alma. Segunda coisa que vence muitos crentes são as barreiras. A terceira coisa é a rejeição. É difícil ser rejeitado. É difícil ser caluniado. É difícil ser apontado. Mas tem que vencer tudo isso. Só vive na igreja e eu não vejo nada. Muitas vezes o nosso adversário diz isso. Vive na igreja, vive na oração, mas meu Deus, a vida não muda. Não dê ouvidos a quem não tem o joelho que você tem, mas dê créditos ao joelho que você tem. Não debata, não responda, é colocar o joelho no chão, porque você só deve satisfação a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai me dizer, irmãos, falando de barreiras e dificuldades. Tinha uma mulher na Bíblia chamada Ana, e a Bíblia diz que de ano em ano Ana ia. Elcana ia para o lugar de oração e Ana iria com ele. A Bíblia não diz que foi um ano, mas era de ano e ano. Ana não desistiu no primeiro ano. E outra coisa, Ana já tinha penina. Imagina, uma penina provocando Ana. Mas penina não é só na questão de que ela era a mulher do esposo de Ana, porque naquela época era permitido. Mas existem peninas no meio do cristianismo. Pessoas que provocam o outro. Pessoas que dizem, eu tenho e você não tem. Eu posso e você não posso. E o interessante é que Ana não deu ouvido a penina. Ela continuou adorando. Não dê vozes. Aleluia. Não dê crédito em vozes, nem ouvido às vozes ao contrário. Deixe quem quiser falar, mas continue sendo um adorador. Agora interessante, voltando para o texto, é que essa mulher, ela poderia ter parado na primeira dificuldade. Silêncio. Mas ela poderia ter parado quando ela ouviu dizendo assim: despede essa mulher, que ela vem gritando atrás de nós. Em outras palavras, clamando atrás de nós. Porque o clamor é diferente da oração silenciosa. Ela estava clamando. Em outras palavras, ela estava desesperada. Mas ela continuou clamando. Então, ela poderia ter parado nesta hora. Senhor, despede ela que vem atrás de nós. Segunda coisa, ele disse: eu não vi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela poderia parar ali. Porque a gente, irmãos, para na primeira cara feia, para no primeiro carão, para no primeiro ai. Aí eu lembro de quem? Eu lembro daquela mulher, quando o profeta chegou e disse: vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem. Tinha morte na casa, mas ela disse o quê? Vai tudo bem. Aí quando alguém perguntar como é que está a tua casa, e você, vai tudo bem. Tem um bocado de coisa faltando. Tem um bocado de coisa fora do lugar. Você no seu íntimo, Jesus, está faltando tudo. Aí alguém pergunta, como está a situação aí? Você, vai tudo bem. Como é que está teu esposo? Vai tudo bem. Tua porta fechada? Vai tudo bem. Quando alguém perguntar, você responde, vai tudo bem. Pode o armário estar vazio? Vai tudo bem. Pode ser aquela mesma roupa, de manhã, de tarde, de noite, o sapato furado embaixo, mas vai tudo bem. Vai tudo bem, porque uma hora Deus fará um milagre na minha vida, mas por enquanto, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem na minha casa, vai tudo bem na minha família, vai tudo bem no meu casamento, vai tudo bem no meu relacionamento, e no teu trabalho como está, vai tudo bem. Aleluia. Porque tem muito crente cheio de queixa. Como foi no teu trabalho hoje? Oxi. Deus me livre. Chegou isso, fiz aquilo, só faltou virar o Homem-Aranha. Vai tudo bem. Como é que foi o teu trabalho? Tudo bem. Por dentro, tudo bem. Como é que está a tua casa?
uma frase que diz assim: se melhorar, melhora. A gente diz assim: melhorar, estraga. Se melhorar, melhora. Irmão, minha casa, se melhorar, melhora. Amém? Diga para o seu irmão: vai tudo bem. Vai tudo bem. Diga assim: na tua casa, seja profética, na tua casa, vai tudo bem. Vai tudo bem. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ela se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar os pães dos filhos e deitar os cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de meus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Veja o que Deus estava fazendo com essa mulher. Deus estava testando o caráter. Deus estava testando a determinação. Deus estava testando a perseveração dessa mulher. E a última coisa, a fé dela. Jesus que não dizia: eu quero ver até onde vai a fé dessa mulher. E ela foi. E ela não desistiu. E ele disse: quão grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejar. E desde aquela hora sua filha ficou sã. É a fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível, e aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé. Irmão, sabe o que é interessante? É que muitos de nós tem aquela fé morninha. Já viu aquela fé morna? Lucas 8 e o 13. E os que estão sobre a rocha, no tempo da provação, por não ter raiz, no momento da prova, se desvia. É o crente que está ali. Recebe uma palavra de fervor, recebe uma palavra de ordem de Deus, mas quando ele está na batalha, ele corre. Por quê? Porque a fé dele é pequena. A fé dele não é nem pequena, mas é aquele crente de fé morna. Aquela fé, está ali, glória a Deus, aleluia. Jesus recebia a palavra, mas qualquer tempestade ele cai, qualquer tempestade ele corre, qualquer tempestade ele desiste. Aleluia. Só que Deus trouxe você aqui para dizer para você: tenha determinação. Aleluia. Seja um crente determinado. Seja um crente determinado, irmão. Não seja um crente choramingoso. Chorar às vezes é bom, mas não seja aquele crente molenga, aquele crente fraquinho. Não, irmão, porque a Bíblia diz que diga ao fraco que eu sou forte. E quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua. Não seja esse crente. Seja um crente perseverante. Um crente que pode estar vindo palavra ao contrário, você dizer sim, mas a outra palavra é de Deus. Seja um crente que persevera. Seja um crente determinado. Pastor, mas estão fazendo panela para mim. Puxa, irmão, deixa eu fazer panela. Deixa matar boi, deixa matar galinha, deixa matar o que for. Você tem 2 joelhos. Aleluia. E a Bíblia diz em Isaías 54:17 que toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Pode fazer o que for, panela, matar boi, fazer o que for, mas você tem um Deus que entra dentro da fornalha. Você tem um Deus que quebra o arco e corta as lanças e queima o carro no fogo. Você tem um Deus grande. Então deixa eu fazer o que quiser. Só não pare de orar. Só não pare de buscar. Só não desista no primeiro não. Só não desista no primeiro silêncio de Deus. Sim, pastor, na minha casa está um vale. Está um vale de ossos secos. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 37 que Deus profetizou sobre o vale? Não. A Bíblia diz que Deus mandou Ezequiel profetizar. Quem é o profeta da tua casa? É você. Aleluia. Quem tem que profetizar? É você. Ele disse: Ezequiel, profetiza sobre esses vales de ossos secos. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou. Segundo a palavra de Deus, mas profetizou.
Ele profetizou. E quando ele libera a palavra profética, a Bíblia diz que veio sobre um grande exército. Se colocaram de pé. Imagina se Ezequiel ficasse: Deus, faz aqui, Senhor. Deus, estou te esperando. Porque tem coisas que Deus tem que fazer, mas tem coisas que eu preciso fazer. João capítulo 11, versículo 39, Jesus disse para aqueles homens: tirai a pedra. Jesus tirou a pedra? Não. Jesus disse: tirai a pedra. Então as pedras você que tem que remover. Quais pedras? Incredulidade, falta de fé, falta de determinação, falta de foco. Olhe para Jesus. Não fique igual a Pedro, não. Senhor, não posso ir até o Senhor. Pode, vem, Pedro. Aí Pedro vem. Pedro vem andando. Olha que alegria. Pedro andando sobre as águas. Daqui a pouco Pedro começou a olhar em dificuldade. Senhor, estou andando sobre as águas. Começou a afundar. É aquele crente que está ali, está recebendo uma palavra hoje. Eita, não tem nada em casa. Senhor, mas eu creio que tem alguma coisa lá que o Senhor vai botar dentro da panela. Aí vai na fé. Quando chega aqui no veio, fala o quê? Eita, Jesus. O Senhor não falou. O Senhor não falou, mas é a tua fé. Porque a Bíblia diz em Jeremias que ele vela por sua palavra. Mas a fé é sua. Quem tem que ter fé é você. Imagine você com a porta fechada, pegar sua carteira de trabalho e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir a porta para mim. E ficar ali naquela peleja: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Se eu creio, uma hora o telefone toca. Aí que tem uma fé pouca, né? O telefone toca de repente e diz: é fulano? É, venha trabalhar aqui, venha fazer uma entrevista de emprego. Porque Deus, ele confunde, irmão. Deus, ele troca tudo. Deus, ele troca até nome. Ele era para contratar fulano, contratei esse cano, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Me lembro eu uma vez, pertinho de casar, estava andando no meio da rua assim, andando no meio da rua, na cidade. Eu trabalhava como segurança sem carteira assinada, e eu andando no meio da rua assim, ó, andando com o moço. Daqui a pouco ele olhou para mim e disse assim: ei, desse jeito, olha que entrevista de emprego. Está trabalhando? Eu disse: olha, quer trabalhar para mim? Ele disse: quero. Carteira assinada no meio da rua assim, ó, distante. Ele disse: quero. Aí disse: amanhã você começa. Aí mesmo dele, seu chefe, só até aqui. Amanhã já estou indo buscar. Cheguei lá com a carteira. No outro dia, ela disse: chegou o quê? Para entrevista? Ela: não, para trabalhar. E assinou a carteira e fui trabalhar. Porque o nosso Deus, ele faz assim. Ele confunde no meio da rua andando. Mas se andando, olha, vem trabalhar. E eu pensando que ia fazer entrevista, negativo. Já foi para trabalho. Porque o nosso Deus, ele faz isso. Ele abre a porta, fecha no tempo dele, abre no tempo dele. E você pode estar até com a porta fechada, mas ele está tomando conta de tudo. Ele está tomando conta de tudo. E você diz: Senhor, hoje só tem o pão. Ele diz: mas eu te dei o pão. Senhor, só tem água, mas eu te dei a água. Porque ele não deixa faltar. É pouco, mas adore. É pouco, mas glorifique. É pouco, mas exalte o seu nome. Porque ele é Deus dos deuses. E se você for fiel um pouco, ele vai colocar você no muito. E se você glorificar um pouco, ele vai colocar você no muito. Não precisa ter a mesa farta para glorificar a Deus. Não precisa ter um armário cheio para glorificar a Deus. Adora a Deus com o pão, adora a Deus com a metade do pão, adora a Deus com a mulher. Adore a Deus independente, glorifique independente. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não mudou. Ele disse para ela: seja feito isso para contigo. E naquela mesma hora sua filha ficou sarada. Fé, determinação, perseverança, tudo estava nessa mulher, essas qualidades. E ela poderia ter parado, sim ou não? Sim. Mas ela não desistiu. Então a palavra de Deus aqui nesta noite para a igreja é não desistir. Declare comigo: eu
não vou parar não vou parar na primeira dificuldade. na primeira dificuldade. Amém, querido? Amém. Seja profeta da sua casa. Aleluia. Seja profeta da sua vida. Seja profeta no meio das dificuldades. E continue glorificando o nome de Deus, independente das lutas. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Em nome de Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Levante a mão para o alto, vamos orar ao Senhor. Para que o Senhor nos leve em paz para o nosso lar nesta noite. Vamos apressar também o presbítero Bruno, para que ele venha se recuperar, esteja aqui conosco na sexta-feira, em nome de Jesus. Pai querido, Pai fiel de Jacó, Senhor, nós te agradecemos nesta noite por este culto, pela adoração que nós te prestamos nesta noite, Pai. Deus, visita a vida do presbítero Bruno nesta noite, sua esposa, irmã Sabrina, que não puderam estar conosco aqui nesta noite por conta do acidente que sofreram ontem de moto, meu Pai. Mas nós cremos que Tu está no controle de tudo. Livraste o Teu filho ontem e Tua filha, Pai. Continua com a Tua mão estendida sobre a vida dele, Pai. Abençoa amanhã, Senhor, a campanha evangelizadora. Terça-feira, Pai, abençoa aqui o círculo de oração. Quinta-feira, o discipulado na liderança do presbítero Leonardo. Senhor, abençoe seu filho. Na sexta-feira, o culto de doutrina, aqui onde estaremos aprendendo mais da Tua palavra. Domingo de manhã, abençoa a consagração. Abençoa a escola dominical. À noite, o culto de louvor e adoração também, Senhor. Pai, veja ali a congregação da V8, na liderança do presbítero José Carlos. Veja também nosso diácono André, nosso auxiliar Josué, Senhor, diaconisa Cláudia. Abençoa todos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Continua nos abençoando. Nos dá uma noite de paz, uma noite de sono. Nos leve em paz, nos dando livramento até nossa residência, Senhor. Pai, e que toda a ferramenta preparada contra o nosso lar, contra a nossa casa nesta noite, já foi quebrada, não vai prosperar, porque a última palavra é Tua. Nós cremos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a divina consolação do Espírito Santo permanece sobre toda a igreja na face da terra, não só hoje, mas sempre. A igreja diz: Amém. Cumprimente seu irmão, diga: foi bom você ter vindo. Eu vou passar o devido.